Você sabe como conseguir a portabilidade do seu plano de saúde e para quem ela serve? Vou te falar sobre isso, vou te explicar todas as regras, mas aproveita e já curte esse vídeo, já compartilha, se inscreve no canal, tudo isso você sabe que vai ajudar esse canal a crescer para fazer mais segurados e advogados vencerem os planos de saúde. Eu sou Edivane Bastos, sou especialista em planos de saúde e falo aqui e também no meu Instagram todos os dias sobre como vencer os planos de saúde. Vamos lá, eu trouxe para vocês hoje o assunto de portabilidade, que é um direito do usuário, um direito do beneficiário, mas que acaba sendo pouco utilizado, porque deveria ser uma coisa fácil, a portabilidade deveria ser um direito fácil de ser exercido, mas na prática acaba sendo um pouquinho complicado. E o que a gente vê muitas vezes, infelizmente, é que os corretores de planos de saúde acabam aí enrolando, né, trocando em miúdos, enrolando os beneficiários, dizendo que estão fazendo a portabilidade, quando na verdade estão contratando um novo plano. Mas vamos lá que eu trouxe alguns pontos aqui para vocês. Até anotei aqui para não esquecer de falar dos pontos mais importantes, né, as regras mais importantes sobre a portabilidade. O primeiro é que é um direito do segurado, o direito do beneficiário, se o plano tiver sido contratado depois de 99 ou tiver sido adaptado à Lei 9656. Ou seja, a portabilidade não se aplica a planos antigos. No caso de planos antigos, a gente teria o direito de adaptação, que eu também não recomendo, tá? Se você tem seu plano antigo, mantenha ele, revise a mensalidade, é o melhor que você pode fazer. Mas se você tem um plano que foi contratado depois de 99, você pode sim fazer essa portabilidade. É um direito seu. E é um direito principalmente para pessoas que têm doença pré-existente. Se diz que a portabilidade não é possível para quem tem doença pré-existente, mas é o contrário. Ela foi criada exatamente para quem tem uma doença pré-existente, para que ela não precise fazer um novo contrato e ter que cobrir uma nova cobertura parcial temporária, ou seja, uma carência aí de 2 anos, tá? Então, para você fazer essa portabilidade, você precisa, primeiro, que o contrato esteja ativo, tá? O contrato não pode ter sido cancelado ainda, ele tem que estar ativo. E tem que cumprir um tempo mínimo de permanência no contrato que se chama contrato de origem, ou seja, o contrato que você tem hoje. Você quer fazer hoje a portabilidade? Você tem que estar pelo menos há 2 anos nesse contrato, exceto se você tiver declarado uma doença pré-existente. Como assim, Edivane? Vamos lá. Eu entrei no contrato há 2 anos. E na hora que eu assinei lá, que eu preenchi a declaração de saúde, eu informei que eu tinha uma doença pré-existente, que era hipertensão, tá? Para fazer essa portabilidade, como eu declarei uma doença pré-existente, eu só vou poder fazer depois de 3 anos. Se eu não tivesse nenhuma doença pré-existente na contratação do primeiro plano, seriam 2 anos. Isso para a primeira portabilidade. Se já é a segunda portabilidade, esse prazo é reduzido em 1 ano. Ou seja, se eu não tiver cumprido nenhum período para a doença pré-existente, não tiver declarado doença pré-existente, é 1 ano de permanência no plano anterior e 2 anos se eu tiver declarado a existência e a pré-existência de uma doença. Então, o plano tem que estar ativo, tem que cumprir esse período mínimo de permanência. Além disso, o contrato, né, o valor da mensalidade que você vai pagar tem que ser compatível com o valor da mensalidade que você já paga. Como é que se considera essa compatibilidade? É a ANS que te diz se esse plano é compatível ou não, e você pode pesquisar lá no site dela. Não é tão fácil, por isso que eu te indico que procure um advogado especialista para te dar uma consultoria, para te ajudar nessa portabilidade. Mas se você quiser fazer sozinho, você vai entrar lá no site da ANS, vai ver lá portabilidade, né? Procurar lá a parte de portabilidade com os dados do seu plano atual e ele vai lhe mostrar lá quais são os planos compatíveis, ou seja, aqueles que têm as mesmas coberturas ou até coberturas maiores, mas que têm uma variação de custo de até 30%, tá? Para mais ou para menos. Normalmente é isso, mas a ANS aqui diz ali quais são os planos compatíveis. Verificado que existe essa portabilidade, você escolhe dentro do site da ANS, você não precisa de corretor, isso é um detalhe muito importante. Pela própria ANS, você solicita essa portabilidade. No máximo, você vai ter que entrar em contato com o seu plano de origem, mas você não precisa de um corretor.
E você não precisa preencher nenhuma declaração de saúde. Então fique atento. Se você preencher uma declaração de saúde, é muito provável que você esteja contratando um novo plano e não fazendo a portabilidade. E aí você vai estar ali tendo que cumprir um novo período de carência, tá? Um outro ponto importante que eu anotei aqui para vocês pode ser realizada a portabilidade entre tipos de contratos diferentes. Ou seja, eu tenho um plano individual, posso posso fazer a portabilidade para um plano coletivo? Posso, desde que eu preencha os requisitos de admissibilidade, né, nesse plano coletivo. Então, eu só posso contratar um plano coletivo por adesão, só posso fazer essa portabilidade se eu preencher o requisito da categoria, né, daquele plano a que eu quero aderir. Eu só posso fazer a portabilidade de um plano individual para um empresarial se eu fizer parte de uma empresa, né? Essa portabilidade pode ser feita individualmente, ou seja, eu não preciso levar a minha família inteira para fazer essa portabilidade. Ela, na verdade, deve ser feita individualmente. Você vai solicitar de beneficiário por beneficiário essa portabilidade. Isso não vai cancelar o contrato dos demais beneficiários. Do mesmo jeito, é possível fazer a portabilidade de um plano coletivo para um plano individual, que em tese é mais fácil, né? Porque você não tem requisitos de admissibilidade para preencher, mas que na prática acaba sendo mais difícil porque poucas operadoras comercializam aí os planos individuais. Então fique atento, porque a portabilidade é um direito. E é um direito que não pode ser negado pela operadora. Você não precisa preencher uma nova declaração de saúde e você não tem que cumprir novos prazos, exceto se o contrato novo tiver novos segmentos, nova segmentação ou tiver mais coberturas do que o contrato anterior. Se for dessa forma, você não precisa cumprir novos prazos de carência. Se está se exigindo um novo prazo de carência, é muito provável que você tenha feito um contrato novo e não feito a portabilidade. E aí é muito difícil comprovar que você foi aí enganado, né, e que você não exerceu o seu direito de portabilidade simplesmente porque não quis. É isso, essa é só a parte 1 desse tema portabilidade. Tem muita coisa ainda para falar. Essa é a portabilidade, digamos assim, ordinária ou voluntária, mas eu ainda vou gravar um outro vídeo para vocês falando sobre a portabilidade involuntária, e aí que pode ser especial ou pode ser extraordinária, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. Obrigada, não esquece de dar o like aqui no vídeo e compartilhar também com seus amigos, familiares, para que mais pessoas conheçam esse canal e possam vencer os planos de saúde.